Olá pessoal, bem-vindos ao canal Fácil Tutoriais. Eu sou Luciano Amorim e esse é o curso de Excel, aula de número 5. Antes de começar, pessoal, eu gostaria de agradecer a todo mundo que vem apoiando aí o canal. Recebi muitos elogios, muito obrigado mesmo a todo mundo que vem acompanhando. E a aula de hoje nós vamos conversar sobre funções de procura no Excel. A função de procura, na verdade, ela auxilia o usuário a localizar uma determinada informação em uma planilha. Nós vamos estudar hoje três variações da função de procura, que é o PROC, PROC-H e PROC-V. Vamos ao cenário de hoje, então? Então vamos lá. Deixa eu abrir aqui a minha planilha e vamos começar. Perfeito, vamos lá. A planilha de hoje, nós vamos trabalhar com um cenário de uma lista de funcionários, mas vamos tentar imaginar que você tem uma lista grande para você poder analisar, tá? Não é uma lista tão pequenininha como você está vendo aí. Vamos imaginar aí 100, 200, 300 nomes, né? Então, o que acontece? Seria muito mais fácil se o Excel te ajudasse a localizar uma determinada informação. E, nesse caso, ele tem essa ajuda para você, em vez de você ficar ali com o dedinho na tela, rolando o scroll do mouse para poder localizar a informação. Tá? Nesse caso aqui eu tenho alguns funcionários cadastrados. Aqui embaixo eu tenho um campo de consulta por código, onde a intenção é informar o código e o nome do funcionário aparecerá logo aqui embaixo, ok? Então no local que vai ser exibida a mensagem, nós vamos trabalhar com a função. Eu vou começar com a função mais simples, o PROC, que ele tem um recurso muito mais rápido para você poder analisar e é mais simples. Vamos lá. Então eu vou começar colocando o sinal de igual. Vou digitar o nome da função que eu quero, que é o PROC, e vou abrir parênteses, tá? Primeiramente, eu preciso dizer aqui para o meu Excel qual é o local que eu vou digitar o código ou a informação de referência, tá? Para o Excel poder localizar o que eu quero, ok? Essa informação de referência é chamada vetor de procura ou vetor procurado. Eu vou clicar aqui, que é o local que eu pretendo digitar o código, que é o endereço B10. Digitando ponto e vírgula, eu vou selecionar todos os códigos que eu tenho aqui na minha lista, do primeiro ao último, todos eles. Vou dar aqui um ponto e vírgula e vou selecionar todos os nomes. Então, o que o Excel vai fazer? Ele vai verificar o código que eu digitei e vai associar o nome a esse código, ok? Então, vamos lá, é só fechar parênteses e apertar Enter. Ou seja, nesse caso, vamos tentar fazer aqui um teste. Eu tenho aqui o usuário, né, o funcionário, com o nome Maria do Carmo, que está no código 100. Então, se eu digitar 100 aqui no meu campo de pesquisa, ele precisa retornar Maria do Carmo Campelo. Se eu digitar 101, ele tem que retornar o nome da pessoa relacionada ao 101. Mas perceba um detalhe. No campo do código, eu coloquei o código de 100 a 105, mas eu pulei o 103. Tá vendo? Eu tenho 100, 101, 102, depois eu pulei para o 104. Vamos dizer que esse usuário 103 foi demitido, ou melhor, o funcionário 103 foi demitido, por algum motivo ele não participa mais dessa lista. Então aqui, se você utilizar a função do PROC, ele vai te ajudar a localizar o que você necessita, mas ele vai conter um erro, ele não é tão preciso. Se eu colocar aqui, por exemplo, 102, ele localiza corretamente, mas se eu digitar se eu digitar 103 aqui no local, deixa eu só acertar aqui, beleza? Se eu digitar aqui 103 aqui no local de pesquisa, perceba que ele vai permanecer exibindo o nome do usuário 102. Se eu digitar 104, ele volta a funcionar perfeitamente. Então, a função PROC, ela não criticando, ela ajuda muito em determinadas situações, mas se você precisar de ter uma busca mais precisa, ela contém essa falha que eu preciso mostrar para vocês. Ok? Então, nesse caso, é mais recomendado utilizar as funções PROC-V ou PROC-H, que vai variar de acordo com o estilo da planilha que vai ser utilizada. Eu vou trocar aqui de planilha para poder demonstrar o PROC-V. Eu peguei aqui a mesma planilha, percebam que ela está muito mais encorpada e a maneira que está sendo digitada essa planilha está sendo com as informações uma acima da outra, né? Ou melhor, está sendo digitado tudo na vertical. Então, PROC-V, esse V significa vertical, procurar na vertical.
E o PROC H é H de horizontal, procurar na horizontal. Como os dados estão digitados na vertical, então nesse caso eu tenho que utilizar o PROC V, ok? Então, mesma coisa. Aqui eu tenho o local para digitação do código e é necessário que apresente para mim todo referente a esse código, nome, endereço, o bairro e o setor que a pessoa trabalha, ok? Então, nesse caso, no local que vai ser apresentada a informação, é só colocar a função, nós vamos começar com o sinal de igual, vou digitar PROC e a letra V. Vou abrir parênteses. A estrutura, tá, dessa função é um pouco diferente, já vou explicando passo a passo. Primeira coisa é direcionar para a função o local que vai ser digitado, o código, vai ser o endereço B10. Vou separar com ponto e vírgula e vou selecionar não só o campo que eu preciso que apareça, mas toda a minha planilha, independente da minha função ou independente daquilo que eu queiro que apareça. Lembrando, eu preciso que apareça o nome, então eu vou selecionar tudo, nome, endereço, bairro, função, idade, tudo na planilha, tá? Essa planilha, essa função é chamada de matriz, ok? Eu vou colocar um ponto e vírgula e é aqui que muita gente acaba se confundindo. Eu vou entrar aqui com o número 2. O que significa esse número 2? Se nós formos analisar essa planilha, nós vamos verificar que essa planilha ela tem 5 colunas digitadas. A coluna A, B, C, D e E. E os nomes estão digitados, né, os nomes estão digitados na coluna da letra B, ou seja, a segunda coluna contando a partir da letra A. É aqui que está, como dizem, o pulo do gato. É aqui que você precisa ter bastante atenção. Se eu quisesse, por exemplo, que aparecesse somente o endereço, eu colocaria em vez de número 2, número 3, porque o endereço corresponde à terceira coluna da minha matriz. Setor, eu vou colocar o número 5, porque o número 5 é relacionado à quinta coluna da minha matriz. Ok, pessoal? Então isso é muito importante. Se eu fechar agora com parênteses, a minha função vai funcionar, tá? Ela vai funcionar, também vou ter aí acesso às informações. Só que ela vai ter o mesmo erro do PROC que vocês viram na planilha anterior. Então é interessante nós colocarmos esse mecanismo, é opcional. Eu prefiro utilizar para não ter erro, tá? Eu coloco aqui o ponto e vírgula e vou escrever a palavra falso. O que significa falso? Significa que se o código digitado não corresponde ao código que está dentro da matriz, o Excel simplesmente vai me retornar uma mensagem de erro. É como se estivesse falando, olha, esse código eu não achei. Ok? Então não vai ser colocado qualquer informação, tá? De resultado. Então vou colocar aqui parênteses e vou apertar Enter. Tá vendo? Ó? Esse hashtag N/D significa nenhum valor encontrado até agora. Se eu entrar aqui com um código, o 101, ele retorna para mim todas as informações que eu preciso. Ok? Então aqui, por que apareceu aqui em endereço, o bairro e o financeiro? É porque antes de estar mostrando isso para vocês, eu já coloquei aqui também, eu vou até expor toda a função do PROC V, tá vendo? Repare. Número 3, vou até aqui selecionar, relacionado à terceira coluna. Vamos mostrar aqui do lado. O número 4, relacionado à quarta coluna da matriz e por aí vai. Então, o que vai acontecer? À medida que você coloca o código, ele vai trazer todas as informações da linha relacionada a esse código, ok? Eu vou tentar aqui o código 102. E ele mostra para mim a informação correta. Lembrando que o 103 eu não tenho. Então, eu vou entrar com o código 103. E ele retorna erro para mim. Então, já é muito mais aprimorado, entendeu? Você utilizar o PROC V ou o PROC H, que eu vou mostrar daqui a pouquinho, com essas funções, tá, pessoal? Relacionado à estrutura da função, melhor dizendo, colocando aí o falso para poder te resguardar em relação à precisão da informação que vai ser exibida. Ok, pessoal? Aqui no PROC H, é a mesma estrutura, mas perceba que a maneira que a planilha foi digitada ela é diferente. Porque agora todas as informações que eu preciso analisar, né, elas estão na horizontal.
ok? Não está digitado um em cima do outro, tá? Mas sim um ao lado do outro. Perceba aí que nós temos a posição 1, 2 e 3, e o prêmio, né, que é R$ 1.500 e R$ 250, isso relacionado a cada posição respectivamente. E nós temos aqui o competidor, que é a Laís, Rebeca e Thiago, e nós vamos verificar aqui a posição. Ou seja, quando eu digitar a posição, automaticamente tem que ser mostrado o prêmio referente a essa posição. Então, nesse caso, como está sendo digitado na horizontal, nós vamos ter que utilizar o PROC H. Então vamos lá, eu vou aqui no prêmio, que é onde eu quero que apareça digitado, vou colocar o sinal de igual e vou digitar a função PROC H, que é procurar na horizontal. Vou abrir parênteses e vou começar da mesma maneira do PROC V, tá, pessoal? Então eu vou clicar aqui no local, que eu vou digitar o código, vou separar por ponto e vírgula, vou selecionar toda a minha matriz, que vai ser direcionado aqui para minha pesquisa, vou colocar ponto e vírgula novamente, e agora vem o raciocínio. Nessa matriz, a informação que eu preciso está na segunda linha selecionada. A primeira linha refere-se à posição e a segunda linha refere-se ao prêmio, ok? Então, eu vou digitar o número 2, vou apertar ponto e vírgula e vou digitar a palavra falso para que, se caso eu entre com algum número que não esteja correspondente ao código aí da minha matriz, ele não vai me dar uma informação errada, ok? Vou fechar aqui parênteses e apertar Enter. Vamos ao teste? Para a Laís, eu vou colocar aqui que a Laís ficou em segundo lugar, então a posição da Laís foi posição 2 e ela vai receber R$ 500, ok? Novamente aqui, entrando com as funções, eu poderia jogar aqui, ó, os códigos, ó, eu vou trocar aqui para o código número 1 e tem que aparecer R$ 1.000 para mim, ok, pessoal? Então essa função de PROC ela é interessante para poder auxiliar o usuário a localizar informações dentro da planilha, mas não se esqueçam, essa função ela precisa ser digitada com atenção e volto a repetir. Tá? Verifiquem com calma também a posição daquilo que você precisa verificar, ok? Dentro da matriz, ok, pessoal? Então, pessoal, nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado aí pela sua atenção, muito obrigado por ter assistido essa aula de hoje. Não se esqueçam, tá, de se inscreverem aí no canal Fácil Tutoriais no YouTube e também de seguir a nossa fanpage do Facebook, que é www.facebook.com/FácilTutoriaisJF. E não se esqueçam de seguir também para você ficar por dentro aí de todas as novidades e artigos também que nós vamos disponibilizando. E lembrando, pessoal, não deixe de acessar também o nosso site www.faciltutoriais.com, ok, pessoal? Muito obrigado e até a próxima aula. Tchau! Ah, pessoal, e não se esqueça de acessar a fanpage oficial do canal Fácil Tutoriais no Facebook, ok? É bem facinho. É só digitar www.facebook.com/FácilTutoriaisJF, como você está vendo aí. Acessando o canal, não deixe de clicar no botão curtir e também de receber as notificações para você ficar por dentro de todas as novidades que nós vamos postando no canal. Além de vídeo, nós vamos ter artigos também, ok? Valeu, pessoal, um grande abraço!